O Império contra-ataca. Estados Unidos e Inglaterra bombardeiam o Iêmen depois de ataques de grupos rebeldes no Mar Vermelho. Lewandowski já começa a montar a equipe que vai com ele para o Ministério da Justiça. Entre tapas e beijos, PT se prepara para receber de volta a ex-prefeita Marta Suplicy. E como está a corrida eleitoral nas capitais? O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivaço agora nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Eduardo Moreira também no YouTube. Salve, salve também para os meus companheiros de bancada. Chico Pinheiro não está aqui hoje porque ele sexta de quinta-feira, mas ele está presente aqui com o nosso, graças a Deus, é sexta-feira, não é mesmo? Chico Sai, Rodrigo Viana, meus queridos, boa noite. Exatamente, boa noite, Gabi, boa noite, Rodrigo, que bom, mais uma sexta aqui. Missa de corpo presente, hoje não tem essa coisa de virtualidade, não. É isso aí. Virtualidade, exatamente. A gente estava com saudade, né, Chico? Pô, eu também. Feliz ano novo, vamos embora. Eu gostei do ao vivaço, é muito ao vivo. É muito ao vivo. Não é pouco. Ao vivaço. É chegando na casa mesmo, da nossa comunidade. É isso aí. Exatamente. Rodrigo, que de manhã eu estava assistindo ICL Notícias primeira edição, aí o chat já fica, cadê o Rodrigo? Cadê o Rodrigo, tava gente? assim de manhã? Tava assim de manhã, o pessoal sente saudade. Poxa vida. Rodrigo tá aqui, viu, à noite. Assista ICL Notícias segunda edição para assistir Rodrigo Viana aqui. As análises de Rodrigo Viana. Boa. A gente vai falar muito de política hoje, né? Tem muita costura sendo feita, né, gente? Vamos falar de política, vamos falar da guerra em Gaza que transbordou para o Mar Vermelho. Ontem à noite, bombardeios dos Estados Unidos e da Inglaterra no Iêmen, né? Por conta de ataques que os grupos do Iêmen estavam realizando aos navios que passam por aquela região. E vamos falar bastante também dos militares, da presença militar do 8 de janeiro, além da política, do mapa eleitoral desse ano tão importante eleitoralmente aqui no Brasil. Né? Um mapa eleitoral que está bastante dinâmico também. Já já a gente vai dar spoiler do que está rolando, de alguns convites. Mas já começou, hein? Feitos, mas... Cheio de café da manhã, jantares, e aí nesses bastidores... Café com bolos. Café com bolos. Nesses bastidores é que é fechado o quadro para a eleição de outubro. É isso. Aí. Posso começar então por aí, Gabi? Vamos nessa. Porque a gente tem eleição nos Estados Unidos no final do ano, mas tem a nossa eleição municipal aqui no Brasil, que teve como principal surpresa, nesse comecinho de 2024, surpresa para os mortais, né? Porque nos bastidores isso já estava acontecendo, mas para quem não participa da vida partidária, das conversas ali mais nos bastidores do PT, a volta da Marta. A Marta voltou ao PT. Então é por aí que nós vamos começar e daí traçar um mapa para não ficar só em São Paulo. São Paulo, uma eleição importante com a Marta Suplicy, mas vamos falar de outras cidades também que têm novidades e um quadro eleitoral interessante para a gente analisar. Então eu vou começar por São Paulo. A Marta Suplicy fechou essa semana, esteve lá em Brasília, conversou com o presidente Lula, conversou com o Rui Falcão, que acho que é o deputado mais experiente da bancada paulista do PT, e fechou o retorno dela ao partido, para ser a vice do Boulos. Por isso que o Chico e a Gabi estavam falando de café com bolos. Nesse fim de semana deve haver um café da manhã, não é isso, Chico? Amanhã de manhã, café com bolos aqui nos Jardins, em São Paulo. O Boulos vai até a casa da Marta Suplicy. A casa da Marta. Não é esse bolo que as pessoas estão pensando. É o café da Marta com o Boulos. Boulos, o Guilherme, o candidato que está em primeiro lugar nas pesquisas. Então a Marta está chegando já para ser a candidata a vice. Isso gera uma série de ruídos dentro do PT. É claro que o setor majoritário, Lula, isso já está tudo acertado, mas a turma não esqueceu do que a Marta fez no verão passado. Então nós temos, por exemplo, a posição do ex-marido do Eduardo Suplicy, que foi o deputado estadual mais votado pelo PT na última eleição. Sabe o que ele está propondo?
Não, se ela quiser entrar, tudo bem, mas tem que disputar prévias. O PT não vai ter, né? Mas é uma maneira dele dizer, Marta, você não vai chegar e ter vida tão simples assim aqui no PT. Como é que você disse que tem meme já, Chico? De prévias com o ex. De prévias com... já tá até na nossa... Maravilhoso! Tá aí, a Laura, boa Laura, de prévias com o ex. É isso, a nossa Laura Couto. De prévias com o ex. Então, o Suplicy propõe prévias, não vai ter, mas dá aquela estocadinha, né? O Suplicy que corajosamente enfrentou o Lula em prévias em 2002. Verdade, para a presidência naquela época. Para a presidência. Então, não pode se acusar o Suplicy de inventar isso agora. Só porque é isso. Enfrentou Lula, óbvio, perdeu, né? Foi 85-15, mas foi pro jogo. Agora quer disputar com a ex-mulher. Aí tem um componente dramático, né? Um componente existencial. Fica bonita a parada, não é só algo partidário. O Chico adora, né? Porque daí já pode virar crônica, já vai virar crônica. Eu costumo ler título da coluna de Eu costumo ler a política envolvendo os dramas pessoais. Os dramas pessoais, a vida. É isso, mas é a vida. Maravilhoso. Bom, mas a esquerda do PT também não gostou muito. O Walter Pomar, que é dirigente do PT, histórico, professor, publicou um texto, que nós vamos trazer alguns trechos aqui, dizendo que está um pouquinho demais trazer a Marta depois do que ela fez. O texto do Walter Pomar, dirigente do PT, aqui na tela. Ele diz, defendo que o assunto seja levado a voto no Diretório Nacional do PT, ou seja, que não é assim que a Marta volta e já está tudo decidido. E diz, eu votarei contra. O motivo, a senadora eleita pelo PT, Marta, traiu o eleitorado e o partido votando a favor do golpe contra Dilma. Ou seja, o Walter Pomar está chamando a Marta de traidora. Ela está voltando ao PT, sendo chamada de traidora, pelo menos pelo Walter Pomar e por mais algumas outras pessoas. Vão engolir? Vão, porque vai precisar da Marta na chapa. Mas não esqueceram. E aí ele diz mais alguma coisa aqui, na sequência do artigo. Desconheço que ela, Marta, tenha feito alguma autocrítica a respeito. Em qualquer caso, não vejo por que trazer de volta para casa quem praticou tamanha violência. Quem não lembra, leia aqui, ele remete para outros artigos e tal. Entendo quem acha que São Paulo vale uma missa, mas tudo tem limite. São Paulo vale uma missa é uma frase que tem a ver com a história, né? O rei francês que para assumir trocou de religião, né? Acho que ele era protestante e aderiu ao catolicismo, né? O que fez a Marta para votar contra a Dilma? Ela não votou como senadora do PT. Ela já saiu do PT, Já saiu do PT, mas os votos eram conquistados como uma petista. Sim, ela tinha sido eleita como uma petista, tinha sido senadora do PT e depois, no momento mais dramático ali da trajetória dos governos de Lula e Dilma, ela ficou com a oposição e votou pelo golpe contra a Dilma. Bom, só para trazer dar uma apimentada, mas é claro, a gente não está sendo aqui ingênuo, achando que isso aqui vai mudar alguma coisa, não vai. Ela vai voltar para o PT e vai ser a vice do Boulos. A questão é, ajuda tanto assim? Vale a pena esse barulho, essa borbulha toda? Porque muita gente avalia, ela tem uma memória ainda na periferia de São Paulo, né? Ela tem uma memória, até li o seu artigo no ICL Notícias, Chico, que você disse que a Marta carrega o bilhete único, né? É como se ela carregasse o bilhete único para o Boulos, porque ela criou o bilhete único, ela foi uma boa prefeita, né? Excelente. Organizou o sistema de transporte em São Paulo, criou, aqui está o bilhete único, né? Essa ideia de que você carrega aqui, você durante algum tempo você pode usar no metrô, no ônibus. Hoje parece óbvio, mas foi ela que fez, foi uma pioneira no Copiado Brasil. Em várias capitais, mas saiu do São Carlos Zaratini a ideia. Que era secretário dela. Que teve a ideia durante o governo Maluf. Apresentou na Câmara, ninguém deu a menor pelota. Maluf vetou, tirou fora do jogo, veio na gestão Marta e ela bancou. E deu certo. Está aí até hoje. Então, foi uma ideia que deu certo, Gabi. E os CELS, né? Que tem um impacto enorme, né? Que são essas escolas com espaço de natação, espaço cultural, que em muitos bairros de São Paulo é o único espaço de lazer que as pessoas têm e também de educação. Então, ela deixou algumas marcas, uniforme escolar, etc. Então, a avaliação é de que ela, vindo para a chapa com o Boulos, ela agrega um eleitorado que ainda se lembra disso, talvez um eleitorado um pouquinho mais velho, acima dos 40, na periferia, que lembra da Marta. É muito popular na periferia. Ela é popular, não é isso, Gabi? Então, nós estamos falando de São Paulo, de um quadro... Rodrigo, Datafolha ela sai com 50% de aprovação.
diante, sob uma chuva de críticas assim da imprensa. A imprensa batia na Marta, só não batia mais na Marta do que bateu na Erundina. Mas era debaixo daquela porradaria completa da mídia paulistana, ela sai com 50% de aprovação. E não conseguiu se reeleger, porque a imagem a gestão era bem avaliada, mas a imagem pessoal dela não era boa. Havia uma antipatia, o estilo dela, etc. Enfim, esse é o perfil da Marta, é uma grande novidade nesse começo de ano em São Paulo. Então eu queria, a partir dessa novidade aqui de São Paulo, e ela fortalece supostamente a chapa do Boulos, né? Também a chegada dela tem outro componente. Ela trai agora o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo, porque ela era secretária do atual prefeito do MDB. Então ela traiu o PT, foi para o MDB. Agora ela é secretária do MDB e volta para o PT. O Ricardo Nunes, o bastidor que as pessoas escolhem, é de que o partido está olhando para ele e dizendo: você foi trouxa. Porque ele até uma semana antes dizia assim nas reuniões: não acredito, ela não sai, ela tem compromisso comigo, ela fica até o final. Então ele sai com a imagem de um homem que não está lendo a realidade, que está distante, que não está conseguindo saber o que acontece ali, na cozinha do governo dele, viu, Gabi? Dizia o Ricardo Nunes que a Marta falava mal do Guilherme Boulos, né? Ele soltou isso para a imprensa, que foi para realmente criar um mal-estar, mas não deu muito certo, né? Sim. Então, tem os dois componentes. Um mal-estar na chegada ao PT, que vai ser vencida, ela vai ser candidata, e um mal-estar que ela deixa com o Ricardo Nunes pela maneira como sai. Bom, dito isso, como é que está o quadro eleitoral, não só em São Paulo, mas em algumas capitais? Vamos dar uma passada pelo mapa eleitoral a partir da pesquisa Atlas, que foi feita no último dia de 2023 e foi divulgada entre o dia 31 e o dia 1º, mas são os últimos números, são as pesquisas fresquinhas que a gente tem da eleição municipal. Votos válidos, tá, gente? Aqui são votos válidos. Então tira brancos e nulos e coloca só os votos válidos. Olha só, Guilherme Boulos em primeiro com 37,9%. Isso sem Marta, sem nada, o Boulos. Segundo colocado, o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, com 23%, empatado com o Ricardo Salles, o bolsonarista do PL, com 22%. Então há um empate aqui em segundo lugar, depois a Tabata Amaral, o Kim Kataguiri e outros candidatos com menos apoio. O Boulos dá a impressão de que no segundo turno ele está garantido. A questão é, se ele enfrentar, dependendo do candidato que ele enfrente, pode ter dificuldades. Se ele enfrentar o Ricardo Nunes, talvez os votos todos mais à direita, ao centro, né, podem ir para o Ricardo Nunes contra o Boulos. Se ele enfrentar o Ricardo Salles, daqui a pouco o Chico Sá vai falar do Ricardo Salles, teve alguns problemas aqui em São Paulo recentemente. Ricardo Salles, aí talvez seja até melhor o cenário para o Boulos enfrentar o Ricardo Salles, que tem uma imagem de extremista. Não só imagem, uma história de extremista, né? Então, esse é o cenário que a gente tem em São Paulo. Vamos dar uma passada para não ficar só em São Paulo? Nosso público quer saber também das outras capitais, como é que estão, né? Capital importante, Rio de Janeiro. Eduardo Paes, atual prefeito, 44% dos votos válidos, então ele sai com uma larga vantagem. Tem o apoio do PT e do Lula. O vice do Eduardo Paes vai ser indicado pelo Lula e pelo PT. Então a gente repara que ele tem favoritismo. Em segundo lugar, Alexandre Ramagem, ou Ramagem, bolsonarista, com 23%. E surpreendente, hein, Chico e Gabi? Surpreendente. O Tarcísio Mota, do PSOL, com 21,6%. Então ele está colado aqui com o Ramagem. O Tarcísio, que é uma força de esquerda, aquele voto de esquerda do Rio de Janeiro, não vai com o Paes, vai com o Tarcísio. O quadro não é ruim para o Paes, hein? Porque o Paes, se enfrentar o Alexandre Ramagem, tem boa chance. Se enfrentar o Tarcísio Mota, também. Então, o Paes, eu diria que no Rio de Janeiro tem um favoritismo, mas o bolsonarismo lá é forte, o Bolsonaro vai entrar pesado, enfim, o jogo lá no Rio de Janeiro é muito pesado e a gente tem que aguardar mais um pouco. Mas só para chamar a atenção, São Paulo e Rio, as duas capitais mais populosas, o PT não tem candidato. O PT vai com vice. A Aniele Franco está cotada para ser vice do Eduardo Paes, como candidata do Lula. Mas eu já ouvi falar de gente lá do Paes que eles não querem a Aniele Franco. Não está fácil para emplacar. Não querem. Eles acham que é um perfil que não ajuda o Paes, porque jogaria muito para a esquerda e ele não tem essa imagem de esquerda. Mas é interessante isso, né? Porque em São Paulo não tem esse perfil de reeleger nas capitais e aqui já tem a máquina no Rio de Janeiro, né? Que pode favorecer o Eduardo Paes. Essa é uma eleição muito favorável ao Paes, né? Eu acho que está com o quadro, o Paes aqui sai com um favoritismo maior. Vamos dar uma passada em outras capitais? Vamos lá, vamos adiante, a gente tem outras aqui. Belo Horizonte. Olha, aí a gente começa a ver
que o bolsonarismo também tem muita força. Bruno Engler, do PL, sai com 38% em primeiro lugar, segundo a pesquisa Atlas. Em segundo lugar, o Rogério Correia, do PT, deputado, com 24,5%. E na sequência, outros dois também de direita, viu? Republicanos, o Carlos Viana também. Então, a Duda Salabert está mais abaixo aqui, com 3,5%. Esse Bruno Engler é um bolsonarista do movimento Minas Direita, ou Direita Minas, enfim, aquelas pautas conservadoras e tal, e está com 38%, força do bolsonarismo. Vamos adiante, acho que o próximo é Fortaleza. Vamos dar uma olhada como é que está a eleição no Nordeste do Brasil. Fortaleza é o nosso próximo, olha só, Capitão Wagner, do União Brasil, bolsonarista, com a pauta da segurança pública, 33% em primeiro lugar. O Sarto, do PDT, atual prefeito, 30%. E o candidato do PT, Evandro Leitão, com 16,8%. Mas a gente dizia mais cedo, né, Chico, o PT lá no Ceará tem uma chegada muito forte. Né? Vai ter o Camilo Santana, que é ministro na campanha. O Evandro Leitão acabou de se filiar ao PT. Ele não é um petista. Ele veio do PDT, do Ciro Gomes, do Cid Gomes, da família Gomes. Ele rompe com o Sarto e pula para a canoa do PT. Para ser o candidato. Com a garantia de apoio total do Lula, apoio total do Camilo. É uma eleição que o PT pode ganhar. É uma eleição que provavelmente vai polarizar, Gabi. O Capitão Wagner pela direita e o PT atropelando, a minha impressão, a gente pode errar, que o Sarto, do PDT, ficou meio sem lugar ali, apesar de ser o atual prefeito. Aí o PT deve crescer. E com a pauta da segurança, o Capitão Wagner. É aquele bolsonarista que fala de segurança pública o tempo todo. Aliás, eu queria falar disso já. Como na eleição municipal, essa é uma pauta central. É um grande tema, né? É o grande tema. E só agora, Rodrigo, só uma vírgula aí. O Evandro Leitão, ele tem uma oposição interna no PT. A Luiziane Lins, ex-prefeita de Fortaleza... Quer ser candidata também. Não saiu do jogo. Ela, de largada, ela teria mais do que os 16, porque ela é uma petista de velha história dentro do partido. Mas o potencial do Evandro ao longo da eleição talvez seja maior. Talvez seja maior. E aí a gente tem Salvador. Vamos dar uma olhada como é que está Salvador, capital da Bahia, um estado onde o PT governa pelo quinto mandato, o estado. Mas na capital, quem manda a União Brasil é a turma do ACM Neto, que está à frente da prefeitura e que é favoritíssima, de novo. 51,9%, poderia ganhar até no primeiro turno. Cadê o PT aqui? O PT está de vice do Geraldo Júnior, que tem 12%. O Geraldo Júnior é aliado do PT e o PT é mais uma capital onde o PT vai abrir mão de lançar candidatura para ir com a vice. Né? Aqui o bolsonarismo, o Bruno Reis não é propriamente bolsonarista, então eu diria que em Salvador não é o bolsonarismo que ameaça. É o centrão. É o centrão, é um candidato de centrão, do centrão, o Bruno Reis. Mas, gente, depois de passar aqui pelos números, vale a pena fazer uma análise que é essa questão da segurança pública. Como a segurança pública em Belo Horizonte e em Fortaleza, você tem dois candidatos bolsonaristas em primeiro lugar. E os dois pautando muito essa questão da segurança pública. A gente está vendo, em São Paulo, essa mesma pesquisa Atlas, quando pergunta qual é o assunto que mais preocupa você, o povo paulistano diz segurança pública. Em outras capitais, até a saúde. Mas em São Paulo, segurança pública. E a gente relembra, segurança pública é atribuição do Estado. Mas o mal-estar da segurança a pessoa sente no município, onde ela mora, né? É na cidade. Então, isso vai acabar entrando na campanha. De alguma maneira, a direita tem entrado nisso. E por isso que a gente acha tão importante, é o outro ponto que nós vamos debater aqui, a nomeação do novo ministro da Justiça, porque é Justiça e Segurança Pública. O Lewandowski chega como ministro da Justiça e da Segurança Pública. Acabou de ser indicado. Ele deu, inclusive, uma declaração, logo depois de assumir, dizendo que a segurança pública é prioridade absoluta. Aqui, ó, a frase completa dele numa entrevista ao Globo. Questão da segurança eu entendo como uma prioridade para o país e para o Ministério da Justiça. Essa atenção se fará em absoluto respeito ao que diz a Constituição no que concerne a responsabilidade compartilhada entre os entes federativos. Tudo bem que ele diga isso, Chico? Muito longe, discurso muito frio, muito longe, muito acadêmico, muita instituição, muito discurso de juiz de Supremo, sabe? Era não pouco tem. Que a gente já estava esperando, né? Tomara que eu seja bem surpreendido e todo brasileiro que quer um grande ministro da Justiça.
E eu acho até que ele na parte em relação à instituição, cuidar da nação, mas nesse debate eu não boto fé, mas quem sou eu? Eu também sou um pobre analista aqui desse programa, então, mas não tem um perfil. Você não vê um perfil de um cara aguerrido que passe para a população que está enfrentando o crime. Porque é isso, a gente estava falando aqui, Gabi, a direita tem esse discurso há muito tempo, desde o Maluf em São Paulo e outros Brasil afora, e hoje, mais do que nunca, estão trazendo esse discurso para o centro do debate político. A esquerda tinha sempre dificuldade com isso, porque é a questão social, e é mesmo, né? Tem, né? Tem dificuldade. Mas acontece que o povo não quer esperar resolver a questão social para depois poder andar com o seu celular na rua, né? Então, exatamente. Esse é um tema de agora. Exatamente. Tem que dar resposta. E a equipe que estava lá no Ministério, o Flávio Dino e o Capelli, estava, de alguma maneira, mudando um pouco esse enfoque, com um discurso um pouco mais duro de enfrentamento, de resolver questões práticas, sim, a coisa dos celulares, sim, o aplicativo dos celulares. Rodrigo, e sem precisar pisar na Constituição. Eu não estou defendendo ilegalidade, nem discurso de bandido bom é bandido morto, não. Não estou defendendo isso. Mas que você tem aquele discurso da direita, da esquerda, que é a educação que vai resolver, eu concordo 100%. Mas o eleitor, a eleitora que sai de casa e perde o celular na parada do ônibus, ela quer uma resposta. Claro, claro. E, Gabi, o Lewandowski, pela equipe que ele começa a montar, o que será que a gente pode esperar? Você tem algumas informações aí sobre a equipe que o Lewandowski ainda não nomeou, né? Mas começam a circular os nomes do ministro da Justiça e da Segurança Pública, né? Já convidou e já aceitou, na verdade, porque a repórter Isabela Causolari, da Globo News, ela apurou que escolheu já a primeira, que é uma mulher, inclusive, né? A gente estava esperando mulheres na equipe do Ministério da Justiça do Ricardo Lewandowski, que vai ser Ana Maria Alvarenga Mamed Neves, a chefe de gabinete da pasta. Então, ela já trabalha há muitos anos com o ministro Lewandowski, desde 2010, no gabinete dele, no Supremo Tribunal Federal, também trabalha no escritório de advocacia do ministro Lewandowski. Então, é alguém da confiança, esse primeiro nome que está sendo anunciado, ainda que não oficialmente, mas na imprensa. Ela já, inclusive, confirmou para a Globo News que ela aceitou esse convite. O primeiro nome é ela e ainda está sendo definido quais vão ser os outros integrantes dessa equipe. Inclusive, Rodrigo, tem uma coisa curiosa, porque a gente, principalmente todo mundo que nos acompanha aqui, quer saber muito o que vai ser do Ricardo Capelli. Capelli, pois é. E aí a gente tem informações também de bastidores de que o Ministério da Justiça, ele que poderia ser um dos cotados para o Ministério da Justiça, ele recebeu um convite, olha só que curioso, ele que também tem pretensões políticas, a gente sabe, do Eduardo Paes, para fazer parte do governo de Eduardo Paes. Ou seja, o Capelli sairia do governo federal? Bom, é uma sondagem, é uma informação de bastidor, vamos aguardar. Recebeu o convite já, agora basta a gente esperar para ver se ele vai aceitar ocupar, né? E seria o primeiro escalão do governo estadual. Sim. Ele vinha numa tabelinha com o Eduardo Paes nas redes sociais. Lembra, Rodrigo, quando teve aquele caso de uma chantagem ou de uma cobrança de propina de um miliciano, alguém... Era uma obra no Rio de Janeiro que o Eduardo Paes foi para a rede social e avisou assim, aliás, preciso de ajuda, a obra tal, a empreiteira está querendo fazer a obra e os milicianos estão querendo cobrar uma propina de 500 mil para autorizar a obra. E ele escreveu e copiou o Capelli na mensagem da rede social. E o Capelli já saltou dizendo, opa, estamos aqui, vamos resolver, vamos junto e tal. Então, essa tabelinha já estava em andamento. Sendo desenhada, né, Chico? Eu acho que é um golaço do Eduardo Paes. Ainda não definiu qual pasta, tá? Ele fez o convite, ainda não definiu qual pasta, mas seria interessante se fosse segurança pública, né? Sabe jogador Já bom? pensou? Sabe jogador bom? Você bota em qualquer posição, joga na lateral, joga na esquerda. Eu acho que o governo federal perde com a saída do Capelli. Não é que ele seja o maior especialista de segurança pública do Brasil. Não é. Não é que ele seja o maior técnico em segurança, estudou na Harvard e vai chegar a resolver o problema do Brasil. Não é. Ele tem uma belíssima experiência no Maranhão de resolver barra pesada. Por exemplo, rebelião em Pedrinhas. Quem conhece Pedrinhas sabe que é barra pesada. Então, ele tem um repertório de segurança pública, mesmo sendo apenas um de nós, ou seja, jornalista, mas ele tem uma história. E ele tem uma coisa que é
a esquerda é muito pobre no momento, que é energia para um discurso de segurança pública. Então, aí é que eu escalaria em qualquer posição. Você perde o efeito de comunicação que um cara desse tem. Não, e fora o papel que ele teve no 8 de janeiro, né, Gabi? Exato. Então, ele teve um papel no 8 de janeiro, a hora que o Flávio Dino chegou ali na janela do Ministério, que estava o ataque acontecendo ali, no dia 8 em 2023, falou: Capelli, desce lá, comanda a PM e varre a esplanada. Ele falou: é você mesmo, vai lá. E ele foi, né? E cumpriu. Então, assim, não é que eu acho que ele é tem que ser o machão que enfrenta, mas ele cumpriu, sabe? Falta gente com capacidade executiva, recebe uma missão, cumpre. Ele cumpriu uma missão difícil, né? E depois a intervenção na segurança pública no Distrito Federal. Eu acho que o governo federal, se não achar uma boa posição para o Capelli, vai acabar perdendo e perde um quadro importante que vai acabar se deslocando para um outro projeto político. Se é que vai confirmar, tem que ver. Também pode ser que isso ainda seja uma forma dele mostrar para o governo federal, tá vendo? Já estão me querendo, né? Se não me quiser aqui... Tem gente que me quer, né? Tem gente que me quer. Então, vamos acompanhar esse desdobramento. De qualquer maneira, a segurança pública está no centro do debate. Tanto está no centro do debate que, olha, a turma do MBL, da extrema-direita juvenil, está enviando uma missão para El Salvador, na América Central. El Salvador é aquele país administrado pelo presidente Bukele. O Bukele é um sujeito que tem aquele discurso da ordem a qualquer preço. Inaugurou prisões de segurança máxima. Ele é quase um ditador, na base da ordem. Mas o país estava tão caótico, dominado por bandos criminosos, que o povo tem aplaudido esse discurso da ordem a qualquer preço. E o MBL quer surfar nisso, está mandando o pessoal para lá supostamente para estudar como é que ele atua, acompanhar as votações em El Salvador, fazer uma tabelinha e fazer marketing. O risco que a gente tem na América Latina é a buquelização da direita latino-americana. O próprio presidente do Equador, né, decretou estado de exceção e não tinha saída ali, né? O Equador estava dominado pelo caos dos bandos criminosos. O Milei pode ir por um caminho parecido também, né? Fez aquele decreto querendo proibir as pessoas de se manifestarem. Então, tem uma pauta aí de ordem a qualquer custo. E aí a buquelização, o Bukele de El Salvador é um país pequeno, né? Mas é um exemplo de um país que estava dominado e está ainda por grupos narcotraficantes e que vem um presidente e bota a ordem assim a qualquer preço, né? Então, a esquerda, o campo democrático, precisa tomar muito cuidado, porque mesmo sendo uma eleição municipal, e a gente entende, não, essa pauta não é dos municípios, o prefeito não tem polícia, tem guarda municipal, mas não tem polícia. Ainda assim, gente, esse é um tema que vai pautar e dominar parte das eleições no Brasil. A gente tem que ficar muito atento. Como eu disse, São Paulo, por exemplo, Chico, é o assunto que mais preocupa a população paulista, a segurança pública, e vai ter um candidato aqui, o bolsonarismo está querendo lançar o Ricardo Salles, que foi ministro do Meio Ambiente e sempre usou essa pauta, né, de arma, é armamentista, é superdireitista e tal. É um candidato que chega para tentar liderar a extrema-direita na capital paulista, mas parece que ele está com os problemas em casa, o Ricardo Salles, não é isso, Chico? Rodrigo, olha, é o seguinte, tem até um toque de ironia, de humor, mas é isso aí, ó, a casa de Ricardo Salles no breu da tempestade. Esse rapaz, ele cometeu todos os tipos de crimes ambientais possíveis. Ele incentivou o contrabando de madeiras na Amazônia. Não sou eu que estou dizendo, quem diz isso é a Polícia Federal do Brasil. Ele tem uma capivara de crimes ambientais cometidos, sobretudo na Amazônia, sem limite. O que acontece nessa segunda-feira? Tempestade em São Paulo, uma touceira de árvores, digamos assim, resolve se vingar. A natureza resolve se vingar. Vingou. Como a justiça do Brasil anda lentamente, a natureza resolveu correr na frente da justiça e as árvores praticamente fecharam a casa dele. Bah! Caíram ali, impedindo a saída, fecharam geral. Para completar, óbvio que faltou luz, porque em São Paulo falta luz quase toda chuva,
não precisa nem uma tempestade, qualquer chuvinha falta luz aqui em São Paulo, por conta de uma companhia privatizada que uns chamam Enel, de forma chique, eu chamo Enel, de forma mais aberta. E essa é a história do Ricardo Salles, ele sendo, ironicamente, castigado pela natureza, é um negacionista, e aí está sendo castigado, pelo menos, pelas árvores na frente da casa dele, já que a justiça deixa um sujeito desse passear com a chance de ser um candidato muito forte em São Paulo. Eu ia até, Gabi, não sei, você ia falar alguma coisa? Não, pode ficar à vontade. Porque a gente tinha aqui, essas aqui são imagens das árvores caídas em São Paulo, impressionante, né? Choveu na segunda, hoje ainda... Eu presenciei uma essa semana, inclusive, caiu perto... foi bem impressionante, eu estava num carro e a árvore caiu poucos carros à Nossa, frente. mesmo? Numa entrada ali, perto da Avenida Paulista, então assim, foi um caos mesmo. E a imagem no elevado, né, no famoso Minhocão de São Paulo, que inaugurou a enchente do Plex, vocês viram isso, né? E teve enchente embaixo e enchente em cima. Primeira enchente de 2 andares no Brasil. De 2 andares. Mas eu ia pedir para a gente voltar para aquela tela, se a nossa produção tiver, dos números eleitorais em São Paulo, para a gente ver como é que está a disputa ali. O Guilherme Boulos em primeiro lugar e logo depois, olha só, Ricardo Nunes, atual prefeito, que está assim, inoperante a cidade, está com muitos problemas. Ele apostou em asfaltar a cidade inteira para, né, aquela coisa, asfalta na véspera da eleição, mas não cuidou das bocas de lobo. É verdade que está chovendo muito forte também, né? A culpa não é só do prefeito, mas ele não está cuidando da cidade, está muito descuidado. Olha como o Ricardo Salles está coladinho ali, ó. Você acha, Chico e Gabi, que periga do prefeito ser atropelado e a gente ter uma eleição Boulos, Lula versus Ricardo Salles, Bolsonaro na capital paulista e o Ricardo Nunes, atual prefeito, ficar aí a ver navios pelo caminho? Olha, depende muito da posição do Jair Bolsonaro, do ex-presidente, que está inelegível, mas tem eleitor em São Paulo. A gente não pode ser ingênuo e dizer que o Bolsonaro está morto em São Paulo, porque não está. O Bolsonaro tem um pré-acordo, exatamente, tem um pré-acordo com o Ricardo Nunes. Meio que deixou ali, talvez, pode ser quase fechado. Seria já uma outra traição, já que falamos em traição anteriormente, mas ele está quase fechado com o Ricardo Nunes. Mas eu não sei como é que o Bolsonaro viu essa pesquisa. Pois é. O Salles está se viabilizando, correndo por fora. Dizem que ele estava até chateado com o Bolsonaro, que ele esperava que o Bolsonaro fosse apoiado. E o Bolsonaro estava na negociação com o Ricardo Nunes. Ele já estava pensando em soltar a mão do Ricardo Salles. Porque para ele também soltar a mão não tem nenhum problema. De fidelidade com o bolsonarismo não existe. Não existe. Eu só queria lembrar que na capital paulista, não no estado, mas na capital, o Lula ganhou a eleição presidencial. O Haddad ganhou para governador na capital. Sim. Isso significa que se você for para uma eleição polarizada, Boulos-Lula versus Salles-Bolsonaro, leve favoritismo para o Boulos, porque o Lula ganhou por assim 53-47, uma diferença mais ou menos, não foi estrondosa, mas ganhou. E as pesquisas mostram que o Lula continua tendo mais aprovação do que desaprovação na capital. Então, o apoio do Lula na capital vale mais do que o apoio do Bolsonaro. Por isso que o Ricardo Nunes ele deve jogar com isso com o Bolsonaro. Falando, se você for com o Salles, Bolsonaro, vocês vão perder. Se você for comigo, tem uma chance de no segundo turno a gente ganhar, porque eu faço aquela imagem de bonzinho, de meio do caminho e tal. E então, o Lula tem essa vantagem da chapa forte também com a Marta. Com a Marta, agora. Então, esse é o quadro em São Paulo. Não temos russomano pela primeira vez. É verdade. Depois de muito tempo não temos o russomano. É só para fechar essa história dos cenários eleitorais. Esse ano isso vai dominar bastante o debate todo. E o bolsonarismo... Já começou a dominar, né? Já começou. E o bolsonarismo, além das articulações políticas, eles vivem também de intriga, de ataque, né? Rede social, que é um outro tema assim, fortíssimo. O ano começou já com muitos ataques desse tipo, não é isso? E o bolsonarismo gosta muito de atacar mulheres também, né? Particularmente. De preferência mulheres. A gente vai falar justamente da história. Vamos falar de algumas histórias aqui, mas da história da influenciadora a Karina Santos, que é petista. Ela tem 30 anos e ela relatou justamente estar sendo alvo de ataques, recebendo ofensas misóginas, né? Machistas, também xenofóbicas, ameaça de morte nas redes sociais. Isso porque a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro expôs o perfil da Karina em um story no Instagram dela.
Como é que foi essa história, Chico? Você tem mais detalhes também de como que estão sendo esses ataques e como tá para a Karina também, né? Exatamente. Eu conversei agora à tarde com a Karina, né? E ela está em pânico, porque por mais que a pessoa que vive com discurso político em ambiente de rede saiba que pode levar patada aqui, patada acolá, ela não sabe o que é ser atacada pelo bolsonarismo mais raiz. Eu já fui, sei como é. Quando um deles, ou o próprio Bolsonaro, ou a Michele, ou os filhos do Bolsonaro, quando eles entregam de bandeja uma cabeça, é terrível, porque você passa a não ter, você não tem mais sossego. Ser atacado assim, quando aconteceu comigo, eu tive que fechar Instagram, fechar tudo, porque aí a família passa a ser atacada e... Que ano foi isso? Agora na eleição, antes de esquentar, em junho, julho. Então, tem uma particularidade quando é uma mulher sendo atacada, né, Chico, que é direto para a misoginia. Perfeito, Gabi. É isso que ia ser a minha virada agora. Aí imagina com a mulher, que é o alvo preferencial deles. Porque aí eles são muito mais machões, aí eles são muito mais... o engajamento deles é muito mais forte, por conta de toda a misoginia que eles têm, eles odeiam mulher, num certo sentido. Uhum. Então, aí olha, as ameaças desse tipo, vai virar a camisa de saudade, ela me relatou essa ameaça, assim, disso para pior. E, no caso, quem entregou a cabeça dela, quem expôs, foi a própria Michele. Ela fez um post que rodou a rede social inteira. Todo mundo fez esse tipo de post. A Karina. A Karina, que é sonho de ano novo, Bolsonaro na cadeia. Que tudo se realize no ano que vai nascer. Aí tinha uma montagem da Michele Bolsonaro ao lado de Jair Bolsonaro preso. Exatamente. Que essa postagem que está aí na tela, ó, da esquerda. Exatamente. Essa é a postagem da Karina Santos. Exatamente. Tá? Aí por que o bolsonarismo escolhe a Karina? Porque podia escolher qualquer um dos 2.300.000, ou 100 milhões de brasileiros que postaram coisas parecidas. Escolhe a Karina por quê? Porque ela é uma militante, porque ela é uma influencer de esquerda, porque ela é boa em comunicação popular em Pernambuco, ela tem mais de 200 mil seguidores, ela é forte na eleição, em qualquer eleição. A foto dela com o Lula, tem uma proximidade com o PT, então... Ela não esconde ninguém, tá abertamente no perfil dela. Mas a escolha estratégica do bolsonarismo, nesse caso, escolhe ela por ser o que era mais de representativo, que tinha de mais de representativo, e o alvo preferencial, mulher. Então, pega e é o combo perfeito. Olha, o Globo deu manchete, Chico. Olha lá, influenciadora denuncia ofensas e ameaças veladas de morte após post de Michele Bolsonaro. Então, isso chegou à capa, nas manchetes do jornal o Globo também. Exatamente. E eu acho que assim, a gente reproduzir isso, até eu fico sempre em dúvida. Será que não estamos incendiando o bolsonarismo? Mas eu creio que é importante, a partir acho que uma forma da gente analisar a estratégia do bolsonarismo se manter vivo e se manter forte para a eleição. Pegar um tipo de história dessa, pegar um alvo, principalmente uma mulher, e deixar a rede agitada, deixar a rede quente, deixar a rede pronta para a eleição. É isso. Essa rede está pronta para receber o Ricardo Salles, está pronta para apoiar o capitão, o coronel em qualquer cidade, em qualquer capital do Capitão país. Wagner, Capitão Wagner. Essa rede está mobilizada, como se estivesse fazendo ali um esquenta. Esse é o esquenta eleitoral da família Bolsonaro. E o gado vai, porque claro que vai. Esse é um método que funcionou. Funcionou em 2018, funcionou em 2022. Foi quase empatado a eleição, sim. Então elegeu uma bancada que a gente vai pagar muito caro por ela. Então funciona para valer. Funciona mesmo e, Chico, ela, como eu disse, ela está sendo alvo também de ataques xenofóbicos, porque ela é nordestina, ela é do Recife, né? O combo completo, exatamente, né? Xenofobia, junto é o pacote bolsonarista completo. Aí a Polícia Civil de Pernambuco instaurou um inquérito policial para apurar essas denúncias de ameaça de morte que ela está recebendo. Eu deixo aqui a nossa solidariedade, né, de todos nós, de toda a nossa equipe, a Karina, que está recebendo esses ataques, e tem um outro caso
caso também, coincidentemente ou não, na verdade, né, tem uma outra mulher sendo alvo de ataques bolsonaristas, porque a coordenadora do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, a Helenira Vilela, ela fez uma live, né, no Opera Mundi, junto também com o Genuíno. E eles estavam falando a respeito de Michele Bolsonaro, né, Rodrigo? E num dado momento ela disse que era necessário destruir politicamente a Michele Bolsonaro, e ela usou o termo também, quiçá de outras formas, como também juridicamente. Esse foi o termo que ela usou. E aí foram feitas reportagens, o Metrópolis, por exemplo, chegou a fazer uma matéria, mas isso foi também utilizado por bolsonaristas de forma a deturpar, como se ela estivesse falando de uma ameaça de morte à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e aí pronto, ela também começou a receber os ataques. Exatamente. É a postagem de um sujeito chamado Luiz Cláudio, diz: a militante de esquerda Helenira Vilela sugere o assassinato de Michele Bolsonaro. É o que eles queriam, né? Claro, mas assim, ela não tinha dito isso. Talvez a palavra utilizada não tenha sido a melhor, destruir, mas era destruir politicamente, não estava falando de destruir fisicamente, né? Mas daí já usaram isso e está espalhado. E ela é uma mulher. Falou bem claro, né? Foi muito claro na fala da Helenira. Aliás, Rodrigo, ela faz uma avaliação política muito boa. Exatamente. Ela diz, inclusive, que ela faz uma a Michele autocrítica é até. mais inteligente politicamente do que o Bolsonaro. Ela faz alerta, uma crítica à esquerda até, né? uma crítica um pouco à esquerda, da esquerda desprezar e achar que não é importante ficar ligado nesse tipo de estratégia. Ela faz uma crítica à parte da esquerda. E a análise que ela faz da Michele é uma análise muito positiva, digamos assim. Você sabe que eu estava olhando até o jeito, fisicamente, a Helenira e a Karina, né? As duas mulheres atacadas. O bolsonarista detesta mulher, assim, eu não sei explicar o que é, mas acho que assim, passa a imagem de uma mulher que é afirmativa, que se coloca. Ah, sim. Então você transformar essa mulher no alvo é um prato cheio para eles. Porque assim, eles têm ódio desse tipo de mulher. Eles não gostam muito de mulher em geral. Mas essa mulher que se coloca politicamente, é uma liderança, a Helenira, a Karina é uma super influência, é um ódio, é o ódio. Então, é um alvo escolhido a dedo, porque isso espalha como rastilho. Mesmo o sujeito que nem sabe direito o que é, isso aí é uma esquerdista, eu vou bater nela também, eu nem sei o que é. O bolsonarista faz isso. Perfeito. Né? Então, é um perfil, é uma questão psicológica. Eles não gostam de mulher, muito menos de mulher que se afirme politicamente, socialmente, né, que tem esse perfil, que as duas têm. Então, a eleição vai seguir esse parâmetro, né? A gente estava, o bolsonarismo superou, derrotamos, né, na eleição passada, mas eles continuam super vivos, né? Não só no número da pesquisa. Muito forte. Até eu estava conversando aqui com o César Calejon também, aqui o nosso querido ICL Notícias, apresentador, analista, ele também lembrou, né, do quanto Jair Bolsonaro utilizou diretamente termos como, frases, né? Vamos fuzilar a petralhada. Foram ações, assim, são falas muito fortes, né? Simbolizam a violência de uma forma muito forte, e agora a gente tem isso com produção de um resultado que chega dessa forma nas pessoas, né? Ameaça de morte, xingar nordestinos, que também diversas vezes Jair Bolsonaro foi bastante xenofóbico com nordestinos, né? E depois teve até que fazer, politicamente na campanha, fez um vídeo ali com uma vaia cearense, né? Para tentar conversar com nordestinos, porque ele estava desesperado, porque ele atacou muito diretamente os nordestinos. Perdeu a eleição no Nordeste. Exatamente. Perdeu no Nordeste. Então é histórico. Olha ele aí na eleição de 2018. Fuzilar a petralhada. Começa com essa imagem aí. Foi isso. Tenebrosa. Então podemos esperar uma eleição que você falou. É o esquenta eleitoral nas redes, né? É o esquenta eleitoral com ataque às mulheres e com a pauta da segurança pública, da violência, que tem que prender, matar, tem que, enfim, botar para quebrar. É o que eles vão trazer aí. É isso. Vamos deixar mais uma vez, reforçar aqui nosso apoio, a Helenira, a Karina, a todas as mulheres que são atacadas, enfim, a todos, né, que são atacados pelo bolsonarismo, e elas continuam firmes. Eu nem preciso dizer, né? Eu sei que elas vão continuar firmes aí, resistindo aos ataques bolsonaristas que elas estão recebendo, mas a gente deixa aqui a nossa solidariedade. E vamos seguir com a nossa pauta aqui também? A gente ainda vai
vai falar muito de política brasileira, mas também de política internacional, porque a gente teve um acontecimento bastante importante que a gente vai tratar agora com o nosso convidado, que eu já vou chamar aqui para a gente dar boa noite para ele, o Rogério Anitablian, que é especialista em geopolítica. Rogério, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo aqui ao ICL Notícias, segunda edição. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez é um prazer muito grande estar com vocês. Prazer é nosso. Vamos dar uma contextualizada aqui, né, Chico, Rodrigo, que a gente agora vai falar de mundo, vamos trazer diversas pautas aqui, mas a gente vai começar falando da guerra no Oriente Médio. Parece que se espalhou, né, os Estados Unidos e a Inglaterra também bombardearam o Iêmen. E aí o alvo é o grupo Houthi, que é um grupo armado xiita aliado do Irã, que vem fazendo ataques no Mar Vermelho contra navios que têm como destino Israel. E aí os americanos, eles batizaram essa operação, sabe como, gente? Guardião da Prosperidade. Guardião da Prosperidade, porque supostamente é uma operação para proteger a passagem dos navios por esse importante ponto que é o Mar Vermelho. Eu vou até pedir licença para o Anitablian, antes dele explicar para a gente o que está acontecendo e por que os Estados Unidos e a Inglaterra bombardearam o Iêmen, mostrar o mapa aqui no nosso telão, aí você comenta em cima do mapa, tá bom, Anitablian? Vamos trazer aqui o mapa, claro, porque nem todo mundo sabe. Iêmen, onde é que fica exatamente? Está aqui, ó. Então, o Iêmen fica aqui ao sul da Arábia Saudita. Deixa aqui para não ir muito na frente do Anitablian. O Iêmen fica ao sul da Arábia Saudita e ele controla essa passagem muito estreitinha ali, tem até um nome, depois o Anitablian sabe o nome, eu não lembro de cabeça. Aqui, do outro lado é a África, né? E aí você entra no Mar Vermelho e acessa Israel, o sul de Israel. E o Iêmen tem feito ataques a navios que passam por aqui, em solidariedade, dizem, né, os Houthis, que dominam boa parte do Iêmen, em solidariedade ao povo palestino que está sendo massacrado na faixa de Gaza. Então, esse aqui é o cenário. A gente percebe, não é pertinho não, hein? Oriente Médio, mas não é colado, né? Deixa eu mudar de lado aqui para não atrapalhar isso, melhor. Então, a gente percebe que não é colado. Olha aqui, ó, Israel, e na outra ponta do Mar Vermelho, o Iêmen. Explica para a gente a importância. A guerra, então, transbordou, Anitablian, saiu aqui só da faixa de Gaza e avançou para o Iêmen e trouxe para o cenário agora Inglaterra e Estados Unidos, principalmente. É isso? É isso. A importância, eu acho que a gente começa a balizar informando que 90% do comércio internacional é marítimo. E 15% desse comércio internacional marítimo passa pelo Canal de Suez, que inclusive faz com que o Egito arrecade cerca de 10 bilhões de dólares anuais com a receita do pedágio. Mas o mais importante é que nós imaginemos que essa ligação ela facilita o comércio entre o Mediterrâneo e o Extremo Oriente, passando pelo Oceano Índico, passando pelo Estreito de Malaca, em direção, por exemplo, ao Japão, à Coreia do Sul, ao Extremo Oriente. Israel, no Porto de Eilat, que é o terceiro porto mais importante de Israel, recebe majoritariamente do Extremo Oriente veículos e cargas secas. Tá? Não é o mais importante porto de Israel. E apesar desta situação aí, que os Houthis dizem que atacam no Estreito de Bab al-Mandab, as cargas que são destinadas a Israel, isso dificulta o trânsito internacional. O seguro fica muito caro, as companhias seguradoras que estão majoritariamente sediadas na Holanda e na Grã-Bretanha, muitas vezes se recusam a fazer o seguro dessas embarcações, mesmo que não tenham destino a Israel. Muitas vezes o preço dessa apólice inviabiliza o transporte marítimo, que é 90% do transporte do comércio mundial. Então, o que aconteceu aí, Rodrigo? Aconteceu o seguinte, o Conselho de Segurança da ONU se reuniu na quarta-feira, uma proposição dos Estados Unidos e do Japão, pedindo para que os ataques fossem condenados e que os estados que fossem ameaçados ou atingidos tivessem liberdade para agir em defesa do seu interesse, da sua mercadoria e dos seus nacionais. O que aconteceu? 11 votos a favor no Conselho de Segurança da ONU e 4 abstenções. Dessas 4 abstenções, nós tivemos a China e a Rússia, que além de não votarem contra, são coisas distintas, não exerceram seu poder de veto, Angola, Argélia e Moçambique. Quer dizer, Argélia, Moçambique, China e Rússia se abstiveram e 11 países votaram favoravelmente. Isso aconteceu na quarta-feira. Foi praticamente uma licença que hoje foi evocada pelo presidente Biden dos Estados Unidos
para que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, com mais 5 países aliados, agissem contra as infraestruturas que, segundo eles, estão facilitando esses ataques. A grande questão é, no momento em que você teve essa discussão levada a cabo no Conselho de Segurança da ONU, você não teve o exercício do poder de veto. Porque se você tivesse o exercício do poder de veto, sob o ponto de vista legal, você dificultaria esse tipo de ação. Ainda que pudesse acontecer, porque a gente sabe que houve muita transgressão nesse sentido e ações unilaterais por parte de interesses, muitas vezes até dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, mas se houvesse um veto expresso, nós teríamos uma situação de impasse como nós tivemos quando o Brasil apresentou uma resolução que foi vetada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos votaram contra e exerceram seu poder de veto, que são coisas distintas, mas que é uma faculdade dos 5 membros permanentes: Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, China e Rússia. China e Rússia se abstiveram, não votaram nem contra a resolução, muito menos exerceram seu poder de veto. Eu acho que isso facilitou a ação dos Estados Unidos politicamente. Hoje o Biden está dizendo que os Estados Unidos não infringiram nenhuma norma legal, mas, por outro lado, você acabou gerando uma situação que leva muita preocupação, sob o ponto de vista de que essa guerra se espraie. A gente sabe que nós temos o Hezbollah na fronteira norte de Israel, no sul do Líbano, numa situação complicada. Nós temos grupos pró-iranianos no Iraque, na Síria. Nós temos muitos grupos por todo o Oriente Médio que se mostram favoráveis à causa palestina, enquanto a gente sabe que não cessam esses ataques em Gaza. Então, economicamente é muito importante, e eu, durante o dia, comentava em algumas intervenções que o mais importante, sob o ponto de vista da ação dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, ainda que seja muito relevante o percentual de mercadorias que passam nesse caminho do Mar Vermelho e em direção a Suez, é o aspecto do precedente. Eles alegam, inclusive na resolução proposta e aprovada, que você tem uma perturbação da ordem do comércio marítimo internacional e que isso poderia se repetir em outras regiões se não houvesse uma atitude forte. Perfeito. Agora, a gente tem um cenário muito perigoso no Oriente Médio, já sob a possibilidade de conflagração em relação a múltiplas fronteiras. E esse ataque, nesse sentido, agrava bastante a perspectiva e a possibilidade de que algumas coisas possam acontecer, inclusive nas próximas horas, a nível de represália por parte desse grupo que controla pequena parte do território iemenita, mas é uma área onde a densidade demográfica é muito alta. Inclusive, a gente viu, logo depois de tudo isso, né, protesto massivo, assim, no Iêmen. Protestos, a gente está vendo as imagens, inclusive, agora, aqui na nossa tela. Para quem está nos acompanhando só por áudio, vale a pena dar uma olhada nos protestos também, agora por imagem que a gente está colocando aqui. Mas eu queria aproveitar as imagens desses protestos para que você pudesse explicar para a gente quem são os Houthis, né? Porque muita gente não conhece quem são os Houthis do Iêmen. Eles são, normalmente, né, eles são apoiados pelo Irã, na verdade, né? Normalmente não, eles são apoiados pelo Irã e eles estão respondendo aos ataques de Israel também. Eles chegaram a dizer que os Estados Unidos, os ataques dos Estados Unidos são terrorismo e também que, isso eu estou falando aqui de uma liderança deles, né? O Conselho Político Supremo Houthi, que é o Mohammed Ali al-Houthi. Ele falou dos Estados Unidos, disse que os Estados Unidos são o diabo, enfim, foram declarações bastante fortes, mas em reação a esse ataque dos Estados Unidos e também do Reino Unido. Então, queria aproveitar para perguntar quem são e qual é o objetivo deles. É se unir ao Hamas nessa resposta a Israel? Eles são xiitas, né, Anita Blian? São xiitas. Essa questão que o Rodrigo coloca é muito importante. Por quê? Porque nós tínhamos, inclusive, um conflito entre sunitas e xiitas muito grande no Oriente Médio, não que ele tenha cessado, mas por intervenção da República Popular da China, houve uma reaproximação entre o Irã e a Arábia Saudita. Houve a reinserção da Síria na Liga Árabe. Houve uma série de aproximações de grupos xiitas e grupos sunitas que possibilitou, inclusive, essa manifestação mais expressa de solidariedade do Hezbollah e dos Houthis no Iêmen em relação à luta do Hamas, porque o Hamas também é vinculado a grupos sunitas. E os grupos sunitas que apoiam o Hamas combateram os Houthis durante muitos anos. Havia uma coligação, uma coalizão de países que, capitaneado pela Arábia Saudita, durante muitos anos bombardeou os Houthis no Iêmen sem conseguir sucesso
em debelar essa insurreição. Porque, veja, sob o ponto de vista do direito internacional, os Houthis não são o governo do Iêmen reconhecido pelas Nações Unidas. Existe uma parte do território iemenita, controlada por um outro grupo, que é o governo, vamos dizer, oficial perante a Organização das Nações Unidas e outras organizações multilaterais. Esses países, por exemplo, ontem a Arábia Saudita tomou uma atitude que politicamente não seria esperada há 2 ou 3 anos atrás. Eles disseram que esperam que as coisas possam se, de alguma forma, acalmar, pediu contemporização, pediu moderação às partes, enquanto eles, durante muitos anos, lideraram uma coalizão que atacava ininterruptamente essas áreas do Iêmen que são dominadas pelos Houthis. Essa situação de reaproximação entre xiitas e sunitas explica muita coisa nesse conflito do Oriente Médio. Essa solidariedade do Hezbollah, que hoje é expressa de maneira clara ao Hamas, a Jihad Islâmica, seria impossível anos atrás. Vou contar um detalhe curioso aqui. Durante esse conflito na Síria, que começou em março de 2011, então já se vão quase 13 anos, no campo de refugiados de Yarmouk, na periferia de Damasco, que é um campo de refugiados palestinos, os grupos xiitas ligados ao presidente Assad, que é alauíta, não é? Durante muito tempo tiveram que confrontar esses grupos palestinos ligados ao Hamas e à Jihad Islâmica. No próprio Líbano, você tem conflitos que ainda não cessaram completamente entre interesses sunitas e xiitas. A grande oposição que existe internamente no Líbano ao Hezbollah parte de grupos sunitas, mais até do que de alguns grupos cristãos maronitas radicalizados ligados aos falangistas. Então, quer dizer... Não, Anitta Bilhar, é um cenário complexo, mas para a gente entender, quer dizer, os Houthis não são um governo oficial, dominam uma parte importante do território do Iêmen, são xiitas, mas estão solidários ao Hamas, que não é xiita, que é sunita. É sunita. Né? Então, há uma coalizão aí, quer dizer, nesta guerra a gente vê, é isso que você estava explicando, mas só para né, fechar esse ponto, quer dizer, essa aproximação entre grupos que historicamente eram adversários e que nesse momento estão se reunificando. Então, para a gente ficar de olho nisso, é grave e é uma guerra que pode realmente se espalhar para outros pontos. Mas eu queria trazer A gente vai falar sobre isso também, né, justamente. Você quer... Não, eu ia trazer o próximo ponto, que é Israel, né? Justamente, exatamente, Rodrigo, é isso. Porque a gente teve atualizações na Corte Internacional de Justiça de Haia. Israel está sendo acusado pela África do Sul de genocídio. A gente já trouxe esse assunto essa semana aqui no ICL Notícias. Contra os palestinos, esse genocídio na faixa de Gaza e também na Cisjordânia, né? A gente tem visto ataques contra os palestinos, inclusive dizendo que Israel deixa Gaza à beira da fome. Isso porque também é uma arma de guerra você deixar os palestinos ali passando fome. Essa petição teve o apoio do Brasil, do governo brasileiro, e aqui no Brasil a mídia tradicional vem criticando em bloco, a mídia hegemônica, a posição do Brasil de ter feito essa posição contra os ataques, né, o genocídio contra os palestinos. Eu pergunto para você, Rogério, aproveitando, por que a mídia brasileira fez esse coro, esse bloco tão bem formado contra a posição do Brasil? A gente teve diversos jornais, a gente até tem aqui as imagens, né, dos jornais que fizeram os editoriais contra. Daqui a pouquinho a gente vai colocar aqui na nossa tela, olha só. O jornal O Globo, por exemplo, diz o seguinte: o endosso de Lula é agressão injusta a Israel. Essa foi a manchete do jornal O Globo de hoje, um editorial. A gente também teve a Folha de São Paulo, viés na diplomacia, e também no Estadão, diplomacia estouvada, foi o título do editorial do Estadão. Estouvada é típico do Estadão, né? Por que, Estadão, né? Estadão. Por que existe esse alinhamento automático da mídia brasileira, da mídia hegemônica brasileira com Israel, Rogério? Primeira coisa que vem à tona é a influência importante dos lobbies sionistas, que acontece também no Brasil, é inequívoco, tem um aspecto que é ideologizado, também em relação a isso é nítido que você encontra um alinhamento, muitas vezes, entre esses setores da mídia, chamada mídia mainstream, e setores que politicamente estão ligados, por exemplo, à extrema-direita, porque a gente vê a manifestação do ex-presidente Bolsonaro, dos filhos dele, de apoio absolutamente incondicional a Israel, aconteça o que acontecer.
90% das pessoas em Gaza estão privadas das suas casas, são deslocados internos. Você tem muita gente em Gaza que não tem água potável, você tem muita gente em Gaza que não tem água doce, que não consegue porque as estações de dessalinização foram bombardeadas pelo exército de Israel, escolas foram bombardeadas, hospitais foram bombardeados, igrejas, mesquitas, centros culturais, locais onde a ONU tinha, de alguma forma, condição de abrigar refugiados ou deslocados, também não foram poupados. Então, eu creio que é uma ação ideologizada, que é fortemente influenciada pelos lobbies. Os lobbies são um fator muito importante nesse sentido, além do aspecto da oportunidade para criticar o governo, que teve uma atitude bastante corajosa, porque se nós pegarmos os países da lista daqueles que deram suporte à petição da África do Sul, talvez o Brasil seja, a nível de economia e a nível de expressão territorial, a nível de expressão política, o mais importante deles. Nós tivemos algumas ações, como a ação coletiva da Liga Árabe, da Organização de Estados Islâmicos, mas se nós pegarmos ações individuais de países que, de alguma forma, subscreveram ou apoiaram essa ação da África do Sul em Haia, o Brasil, para mim, é o mais importante deles. O Brasil é o maior PIB, o Brasil é a maior área territorial. Vejam, por exemplo, nós não tivemos outros países da dimensão do Brasil aderindo. Muitas vezes, as pessoas contestaram a posição do governo Lula em relação ao fato que muita gente exigiu que fossem revistos contratos de segurança, alguns até exigiam que houvesse algum tipo de questão no que tange a ruptura de relação diplomática, e isso acabou não acontecendo, acho que por uma questão até de prudência. E o governo brasileiro, ao meu ver, teve uma atitude bastante corajosa e eu entendo adequada em função da tragédia que vive Gaza. Aonde, se nós pegarmos a população de Gaza e fizermos uma regra de 3 em relação à população brasileira, o que existe hoje, contabilizado de mortes em Gaza, seria equivalente a aproximadamente 25 milhões de brasileiros. Anita Blian, é importante, enquanto você falava, as imagens lá de Haia, a delegação sul-africana, né, para quem viu as imagens e não entendeu muito bem, é a delegação sul-africana que fez a primeira fala, né, quando foi aberto o processo, né, apresentando a denúncia oficial, juridicamente embasada. E olha, fica difícil, né, agora Israel dizer o que a África do Sul é pró-Hamas. Não tem nenhuma ligação com o Hamas. Rodrigo, a África do Sul conhece bem o apartheid, isso sim, né? Conhece bem o apartheid. Fale. Sem dúvida. Em 1948, o que versa a respeito da questão da regulamentação da proteção ao genocídio foi feito com base no que foi o Holocausto, que ocorreu contra a população judaica na Segunda Guerra Mundial. Uhum. Então, quer dizer, aí, em relação a essa convenção, tanto Israel como a África do Sul, ambos são signatários, porque há muita confusão, a questão de quem é signatário do quê, que tratado, que convenção, que pacto pode atingir ou pode ter jurisdição sobre uma ou outra situação. Aqui foi criado, esse é um grande paradoxo, foi criada essa proteção em função, inclusive, do Holocausto judaico, sim, em 1948. Né? Então, é importante frisar que o que está acontecendo em Gaza não é uma questão de cristão, de judeu, de muçulmano, de árabe, de israelense, é uma questão que diz respeito à dignidade da pessoa humana. Então, nesse sentido, o presidente Lula teve uma atitude bastante louvável e corajosa, porque a gente sabe que não é apenas um editorial do Globo, da Folha ou do Estadão. Você pode ter aí em cadeia e em cascata uma série de reações, inclusive de caráter oportunista, de grupos opositores ao presidente Lula, que podem se consorciar no sentido de fazer uma crítica que é uma crítica vazia, sob o ponto de vista prático, mas que encontra guarida em setores hiperideologizados na extrema-direita. Bolsonaro, filhos e tal. Não pode, Israel pode fazer o que for. Tem um certo percentual no neopentecostalismo, né, dizem os dispensacionalistas, que eles vinculam o Estado de Israel e a defesa do Estado de Israel ao que estaria inverso na Bíblia, no Velho Testamento. No Antigo Testamento. Eles fazem uma confusão terrível entre Israel, o Estado de Israel e o que estaria ali colocado no Velho Testamento. Excelente, Rogério Nitablian. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao ICL Notícias. Um abraço, até uma próxima.
É um prazer, eu estou sempre à disposição. Muito obrigado. Até mais. A gente segue aqui agora, vamos voltar a falar de Brasil também. A gente vai chamar nosso convidado, que é o professor Chico Teixeira. Ele é professor titular de História Moderna e Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Professor, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao ICL. Olá, boa noite. Boa noite. Olha só, o professor Chico Teixeira, ele deu uma entrevista para a agência pública, quero destacar aqui, e nessa entrevista o senhor diz que houve no dia 8 de janeiro, né, que a gente teve um ano nessa última segunda-feira, o que foi uma tentativa de insurreição, que repete ações que aconteceram nos Estados Unidos, em países também como a Ucrânia, a Bolívia. Qual é a diferença, na sua visão, professor, entre uma insurreição e uma tentativa de golpe? Ou, na verdade, são semelhanças? Enfim, quero te ouvir a respeito disso, por favor. Bom, tecnicamente, em ciência política, nós falamos que há um golpe de Estado quando uma parte do Estado ou uma instituição do Estado tenta ou consegue, de forma ilegal, tomar o poder. Então, por exemplo, um grupo de militares, né, um tribunal, uma Câmara, ou a Câmara de Deputados, ou o Senado, se sobrepõe aos demais e tenta tomar o poder exclusivamente para si. Isso é um golpe de Estado. Em 1964, quando as instituições militares assumiram o controle do país, você teve um golpe, que aí foi chamado de militar, porque foi dado pelos militares. A insurreição, ela ocorre quando as pessoas vão para a rua, né, e contestam o poder e paralisam o governo. No caso específico do dia 8, há um ano atrás, o que a gente viu foi um processo muito semelhante à Marcha sobre Roma, realizada pelos fascistas em 1922 e que tem servido de modelo, enquanto um grupo grande, em Roma eram 30 mil, né, que seguiram Mussolini. Lá em Brasília, no dia 8, nós calculamos em torno de 20 mil pessoas que estavam ali na rua. Eles queriam paralisar o governo, mostrar que não havia condições de Lula continuar governando para, então, impor o golpe de Estado, que viria, muito possivelmente, através do artigo 142 da Constituição, uma leitura errada do artigo 142 da Constituição, que fala sobre garantia da lei e da ordem por parte dos militares. Chico Sá. Professor, a gente tem visto muitas críticas ao comportamento do ministro da Defesa, Zé Múcio, né? Que ele estaria muito condescendente, muito ali cordial demais com as Forças Armadas. O senhor vê algum perigo nesse comportamento? Acha que está muito vivo ainda esse sentimento golpista por parte das tropas? Ou o governo está certo em ajudar aí nessa anistia que a gente está vendo e que tem que ser por aí mesmo? O relacionamento com essas tropas, com os comandantes, não só os comandantes regionais. Hoje estava conversando aqui com o Rodrigo sobre o comportamento dos militares em relação aos indígenas, aos Yanomamis. Terrível. Não estão dando apoio, né? O repórter Rubens Valente, que acompanha Rubens Valente, exatamente, dizia isso pra gente, né? Então Então, né, dentro desse quadro, os militares para a gente ficar de olho, para o governo ficar mais preocupado, ou está resolvido lá com a conversa, ao meu ver, um pouco fiada do Zé Múcio Monteiro? Bom, Chico, primeiro eu queria falar publicamente que é um prazer enorme, né, conversar com você, que tem uma das maiores e melhores escritas contemporâneas do Brasil. Né? Oh, professor. Como você escreve bem. Realmente, é fantástico e eu sempre adorei ler as suas coisas. Então é um prazer enorme estar aqui com você. Né? Vamos lá. Eu diria que hoje há um cabo de força dentro do governo, há uma tensão muito grande dentro do governo de um grupo, né, principalmente o núcleo político do governo Lula, que considera necessário
passar a página, virar a página, para não transformar o governo Lula no governo do golpe. Eles acham, e eu acho que tem razão nesse ponto, que há uma agenda positiva já muito boa, né? Controle da inflação, controle dos juros, né? Aumento das exportações, crescimento do PIB, mais de 100 milhões de carteiras assinadas, carteiras de trabalho assinada, o que reflete imediatamente no problema da solvência da Previdência Social. Então, teria uma agenda positiva e ficar centrado na questão do golpe seria carimbar o governo como golpe. Outro lado, muito ligado ao agora quase ex-ministro Dino, Flávio Dino, ao ministro-chefe da Advocacia Geral da União, o Jorge Messias, ao próprio secretário executivo do Ministério da Justiça, o Ricardo Capelli, que agora aparentemente vai sobrar nessas mudanças, dizem que, olha, na verdade, a gente está aqui com uma oportunidade única de passar limpo a história da República no Brasil e acabar com esse mito que vem lá da proclamação da República, em 1889, de uma tutela militar sobre a República. A ideia de que os militares fundaram a República, derrubando o Império. No Império haviam 4 poderes, né? O Executivo, que era exercido pelo ministro do Império, o Legislativo, pelo Parlamento, né? O Judiciário, pelos tribunais, e o Poder Moderador, que era exercido pelo Imperador, que não era pouca coisa, porque ele convocava eleições, ele dissolvia o parlamento, ele indicava o ministro do Império, que era o primeiro-ministro então, ele dava esses títulos caipira de barão, conde, né, para fazer aí o lobby político dele, essa coisa toda. Os militares inventaram uma mítica histórica que, ao derrubar o Império e a Constituição Republicana de 1890 não recepcionar o poder moderador, esse poder moderador passou para eles, que eles são o poder moderador da República e que eles têm o direito de intervir nos negócios da República. E a gente sabe que eles têm feito isso, né? Então, na verdade, a gente está perdendo uma oportunidade muito grande de negar essa tutela, né, militar sobre a República. E, professor Chico Teixeira, no dia 8 de janeiro, houve a tentativa de uma GLO. Né? A gente sabe que foi, inclusive, proposta para o presidente Lula. E ele disse não. Foi. Rapidamente. O senhor chegou a comentar isso também nessa entrevista que a Gabi citou aqui para a Pública, né? O governo chegou a consultar algumas pessoas, né? Se era conveniente ou se não era conveniente. Eu queria que o senhor trouxesse um pouco desse bastidor para a gente. Porque seria a tutela, né? O governo Lula começaria tutelado a partir do dia 9 de janeiro, se aceitasse a GLO. Oficializaria a tutela. Então tem a ver com isso que o senhor está falando agora, né? Olha só, aquele momento, dia 8, aquele domingo inesquecível, mais ou menos entre as 3h30, 4 da tarde e as 5h30 da tarde, esse intervalo de tempo, o governo não sabia se ele tinha mais o controle sobre o país ou não tinha. Não se sabia se as Forças Armadas estavam aceitando o comando, e naquele momento não estavam, se a PM do Distrito Federal estava sob comando, né, do governo, né, e qual era a situação da Polícia Federal. Nesse ponto foi fundamental a atuação do ministro Dino, do Ricardo Capelli, do secretário Adi Damus, que é um grande advogado, um jurista que conhece isso, que já discutiu, e que consultaram pessoas e teve um clima muito nervoso, né? E no qual se tornou claro que a GLO, o artigo 142, nomearia um general que passaria a controlar a segurança de Brasília, quiçá do país inteiro, e que poderia, num determinado momento, levar a declarar o governo inapto para continuar a governar, ou então se manter infinitamente, né, tutelando o governo Lula nessa forma. Se levantou a questão que o artigo 136 da Constituição, que estabelece estado de defesa e que pode ser nomeado um civil, não um militar, era muito mais hábil para isso, era muito mais eficiente.
e se indicou o próprio Ricardo Capelli, que não é militar, que não é policial, é um jornalista, né, de formação dele, jornalista, para fazer isso. E quando o Dino e Ricardo Capelli foram ao comando militar exigir do general Arruda, o comandante do Exército, né, que ele permitisse a entrada, né, de policiais, principalmente da Polícia Federal, na Praça dos Cristais, onde estava o acampamento militar, o acampamento dito patriótico, em frente ao comando militar, ele não só respondeu aos brados, aos gritos, né, numa situação que o próprio Dino pensou que a qualquer momento ele é que seria preso e seria dada a ordem de prisão a ele, né? E ele fez algo que foi muito, muito grave. Ele desdobrou blindados, carros blindados, que a gente chama de tanques, né, para cercar a Praça dos Cristais, protegendo aquele povo que vinha da Praça dos Três Poderes, tinha depredado as sedes do governo e não permitindo a prisão deles ali. Então, houve um ato de desobediência armado, né, com blindados, por parte do comandante do Exército contra uma ordem direta do presidente Lula e já com apoio, né, de um documento legal que era a intervenção federal em Brasília. Nesse momento, o general Arruda ligou diretamente para o general Gonçalves Dias e para o José Múcio Monteiro. E os dois defenderam a posição do Exército, impedindo a entrada da Polícia Federal na Praça dos Cristais, né? A gente vê a ironia que depois o Gonçalves Dias é derrubado pelos próprios protegidos dele, quando eles revelam que havia, sim, imagens do interior do Palácio do Planalto. Praça dos Cristais, né? É incrível esse nome também, porque me lembra outro episódio ali importante da história. Rapidamente, eu já vou passar. O senhor falou que havia uma sugestão de que um militar, né, no dia 8, que um militar, né, fosse nomeado para exercer essa GLO. O senhor sabe o nome? Quem era esse militar nessas conversas? O senhor teve acesso a esse nome? Olha, você disparando uma GLO a partir do artigo 142, necessariamente é um militar, né? A GLO, ela estabelece no artigo 142 que cabe aos militares a garantia da lei e da ordem e da autonomia e independência dos poderes. Então, não há GLO sem um comando militar. Certo. E o comandante militar da GLO na região é aquele que é o comandante militar da região. Isso recairia necessariamente sobre o general Dutra, que era o comandante militar do Planalto, que tinha conhecimento de tudo e não agiu, e se manteve inteiramente paralisado, inclusive não dando ordem desnecessária, mas ele poderia ter dado essa ordem para que o coronel Fernandes da Hora, o comandante da Guarda Presidencial, que tinha 900 homens no anexo, na garagem do anexo do Palácio do Planalto, impedisse a invasão do palácio. Mas ele não fez isso, nenhum dos dois, nem o general Dutra, nem o coronel Fernandes da Hora. Então, na verdade, iria cair na mão das pessoas que estavam, por inação, estavam apoiando o golpe. Muito bem. Professor, então foi por muito pouco mesmo, né? A Arapuca estava completamente armada, não é fantasia, foi para valer e por pouco não estaremos hoje aqui, talvez nem fazendo esse programa, né, professor? Poderíamos estar sob um novo AI-5, que era uma coisa que a família Bolsonaro vinha pedindo há um tempão, inclusive conversando com o general Augusto Heleno de como fazer o novo ato institucional número 5. A gente tem que notar que o 8 de janeiro não foi raio em céu azul. Ele vem desde o início do governo Bolsonaro, quando eles falam que o sistema eleitoral não era seguro, as urnas não eram seguras, as eleições eram fraudadas. E já no 7 de setembro de 2021, o Bolsonaro tinha dito que não acatava mais decisões do Supremo.
No dia 30 de outubro de 2022, quando houve o segundo turno, né, houve essa tentativa de anular as eleições com essa minuta do golpe encontrada na casa do Anderson Torres, depois foi encontrada também no telefone do tenente-coronel Mauro Cid, e no dia 12 de dezembro, né, houve aquele quebra-quebra em Brasília, que era o dia da diplomação do Lula como presidente. Então foi um crescendo, preparando e sentindo o pulso das instituições para levar ao 8 de janeiro. Professor, quando você fala que esse ato ele não foi do nada, ele foi se construindo, eu acho isso muito importante, né? Porque a gente teve uma sinalização, a gente tem, na verdade, sinalizações do bolsonarismo, que apesar de não ter sido eleito Jair Bolsonaro, continua muito forte. Nesse ato de segunda-feira, um ato de apoio à democracia, um ano depois do golpe, né? Tem gente que chama de tentativa de golpe, eu prefiro chamar de golpe do 8 de janeiro, né, de 2023. Essa articulação do bolsonarismo, inclusive para esvaziar a presença de governadores de diversos estados, que inclusive alguns desses governadores tiveram no ato seguinte à destruição ali da Praça dos Três Poderes e não compareceram agora no ano de 2024. Eu te pergunto se essa articulação toda, se armar todo esse terreno, continuar dessa forma, demonstra para a gente que o bolsonarismo continua à espreita, a gente ainda não pode respirar aliviado em relação a um eventual ato antidemocrático como esse que a gente teve? Olha, veja só, a vitória de Lula da Silva sobre Bolsonaro foi com uma diferença de mais ou menos 1,8% dos votos. Tá? Foi muito pouca a diferença. Pesquisas de opinião agora, ao longo de 2023, mostraram que 90% das pessoas que votaram em Bolsonaro votariam de novo em Bolsonaro. E que mesmo as explicações que nós temos abundantes para os malfeitos do governo Bolsonaro, desde a questão da vacina, da mortandade da pandemia até o genocídio Yanomami, não estão, de maneira alguma, consolidado isso como verdades. As pessoas, inclusive os militares, continuam tendo reações contrárias a isso e dizendo que os tribunais superiores não deixaram Bolsonaro governar. Muitos militares, uma maioria, eu diria, tratam o presidente Lula como o descondenado, para marcar bem a ideia de que ele teve uma vitória eleitoral a partir da ação dos tribunais superiores. Então, eu acho muito estranho, eu não acho compreensível que o aniversário de um ano da vitória da democracia sobre o golpe tivesse sido feito exclusivamente dentro de gabinetes fechados. Tivemos manifestações de rua em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, todas elas eu tive aqui no Rio de Janeiro, todas elas melancólicas. Teria sido muito importante que o presidente Lula tivesse ido às ruas, que ele tivesse comparecido a pelo menos uma dessas manifestações e mostrado o ânimo democrático da população brasileira. É grave. Eu queria trazer para o senhor esse tema. O senhor falou, as denúncias contra o bolsonarismo parece que não pegam uma boa parte dos eleitores, eles repetiriam o voto, pelo menos hoje é o que indicam os levantamentos eleitorais, né? Boa parte repetiria o voto dado em 2022. Então, pandemia, a questão indígena e a questão da corrupção. Isso também não tem pego? E aí eu trago para o senhor o episódio do Mauro Cid, né? O Mauro Cid, que era o ajudante de ordens, que sabe muito sobre o bastidor ali do que acontecia no governo Bolsonaro, tanto a operação das joias, que é uma operação para botar dinheiro no bolso, né? Porque é fácil você levar embora, transforma dinheiro. É melhor do que carregar dólar em mala, é carregar em joia, né? É mais simples. Então ele sabe disso e sabe também da articulação golpista, ele deve entender que sabe, né? O senhor acha que se houver uma condenação, se vierem à tona, se isso for consolidado,
nem isso vai afetar a imagem do Bolsonaro junto aos setores militares. Eles seguem fechados, vão seguir fechados com o Bolsonaro. E é grave, né? Porque quando a gente lembra a história do Brasil antes de 64, o golpe de 64, ele foi sendo amadurecido. Houve várias tentativas, o senhor sabe muito melhor do que eu. Mas, assim, o suicídio do Vargas... Ele foi tentado em 54 para ser realizado em 64. Isso, o suicídio do Vargas. Depois, em 61, na posse do Jango, que o Brizola teve que fazer a rede da legalidade no Rio Grande do Sul. Então, assim, é um risco para a gente, né? Então, a pergunta é, o senhor acha que nem isso, nem se houver, assim, a denúncia, a condenação, Mauro Cid chegar e confessar, olha, eu sei, houve aqui tais e tais fatos, segue muito fechado o campo militar com o bolsonarismo? A revelação das joias e das traquinagens com as joias, né, ela realmente atingiu um grupo de militares que ficou muito desarmado perante o fato de que um militar brilhante, com uma carreira brilhante como Mauro Cid, ele foi meu aluno, né, e tenho dele como aluno uma visão de um oficial brilhante, tenha sido levado a esse nível de manipulação, de contrabando, de problema com divisas, essa coisa toda nesse sentido. E, inclusive, tenha cometido, tecnicamente, estelionato com o negócio da carteirinha, né, de saúde da família do presidente para poder entrar nos Estados Unidos. Mas, no conjunto, eu diria que a maioria dos militares brasileiros ainda carregam, né, aquilo que eu poderia chamar, para facilitar a vida, de morismo, né, daquela interpretação das coisas a partir do Sérgio Moro. Talvez o julgamento do Sérgio Moro, e agora o mandato dele, lance mais luz aí. Mas a gente tem que chamar a atenção, e eu acho que o Chico, né, é bom nisso, para o fato de que a gente está lidando com uma linguagem, com um idioma, né, bolsonarista. A gente fala muito de fake news, mas não são mais fake news. É toda uma gramática que não permite que as pessoas tenham entendimento do que está acontecendo. Historicamente, nós chamamos isso de nova língua, que permitia, por exemplo, a nova língua do nazismo, dizer que os judeus de Moscou, bolcheviques, estavam aliados com os judeus capitalistas de Wall Street contra a Alemanha. Então, coisas desse tipo, absurdos desse tipo, passam a fazer sentido dentro dessa nova língua. Então, a gente está imbuído, a população está imbuída, e agora com essa matéria que vocês fizeram sobre Israel, né, lança muita luz sobre isso, né, essa construção desse Israel imaginário ligado ao pentecostalismo, essa coisa toda, há toda uma linguagem que faz com que as pessoas se tornem impermeáveis para os fatos. É grave. Ou seja, sempre alerta, como diria o velho escoteiro, né, professor? Isso. Gente, ainda está difícil da gente digerir essa história toda e ainda vai demorar bastante tempo. Quero agradecer muito o professor Chico Teixeira por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao ICL sempre, professor. Muito obrigado, até uma próxima. Obrigado. Obrigado, querido. Prazer imenso estar com vocês. Até logo. Até mais. Até mais. Obrigado. Professor, foi brilhante, né? Que Esclarecer interessante, foi professor do Mauro Cid. Exato. Pois isso eu achei uma revelação incrível. Ótima revelação, né? E quer dizer, o cara tinha um futuro como militar profissional e preferiu carregar as malas e cuidar de ser despachante de joias para a Michele. Ele ficou naquele varejão do militar com a formação, né, segundo o próprio professor Boa e tal. Ele fica no varejão ali com a Michele, dando um troco para resolver problemas ali, de comprar uma coisa, comprar outra. Despachante dos assuntos familiares, né? O papel do ajudante de ordens um pouco é esse, mas um coronel, um tenente-coronel, o pai dele é muito amigo do Jair Bolsonaro, né? O Mauro, pai, foi colega de turma, ou um pouquinho adiante, mas é muito amigo. Então, o Mauro Cid vê o Jair Bolsonaro quase como um tio, né? Assim, alguém muito próximo da família. O episódio da joia, né? Que o Mauro Cid tem que se vir ali de quase um menino de recado, segurando as joias para
entregar, não, porque o Bolsonaro quer tornar isso em dinheiro, sabe? É muito feio, né? Mas eu não tenho pena não, viu, Gabi? Porque eles colocaram a gente, pelo depoimento do professor hoje, né? E ele deixou claro, quer dizer, o governo Lula fez consultas muito rapidamente entre 3 da tarde e 5 da tarde daquele domingo 8 de janeiro, consultou algumas pessoas dentro da política e também especialistas em Forças Armadas, como o professor Chico Teixeira é um deles, e aí eles estavam desenhando um arapuca, como você definiu muito bem aqui, Chico. Quer dizer, era uma história, era um método de ganha-ganha. Se desse certo o golpe, os militares estavam à frente, junto com o Jair e com a família dele. Se desse errado, eles iam ficar com a GLO e com o comando e dizer, nós somos os salvadores. Dutra, né? Ia ficar na mão do comandante Dutra, que foi o cara que não mandou os soldados impedirem a invasão. Né? Tinha o comando de tudo e não agiu. Então, é importante deixar claro. Ficamos muito perto de uma situação em que eles teriam o comando, não seria o golpe clássico de 64, seria um golpe em câmera lenta, né, em que eles ocupam o poder e depois o Lula não governaria mais. Né? Imagina, com aquela margem que foi a vitória do Lula, isso em 8 de janeiro, muito fresco muito ainda. Perigoso. Pelo amor de Deus, começava a rebelião de rua, polícia militar, um braço completamente bolsonarista, começava a espalhar pelos estados e adeus. Adeus, era o fim. Bom, gente, chegamos ao final dessa sexta-feira. Vamos testar? Vamos embora. Mas tem novidade aqui, tá? A gente vai ter uma missa do Padre Júlio. Vocês sabiam disso? É novidade, em tempos de bastante ódio, né? De desesperança. A gente vai ter esse exercício de espiritualidade, né? A gente vai te convidar para assistir essa estreia, vai ser uma transmissão ao vivo na missa de domingo com o Padre Júlio Lancelotti. Ótimo. Dia 14 de janeiro, das 10 às 11h30. Para além da espiritualidade, o Padre Júlio é uma figura, né, de uma liderança muito importante e que toma um cuidado com a população em situação de rua, com os direitos humanos, que é um exemplo, né, para todos nós, como deveria realmente ser o cuidado com a população em situação de rua. É um representante daquela boa e velha igreja que se preocupa com o povo da rua. Que tivemos nas figuras do Leonardo Boff, Frei Beto, turma que frequenta muito aqui nosso estúdio do ICL. Então, a partir de domingo, dia 14 de janeiro, transmissão que vai ser ao vivo, 10 horas da manhã, em todos os canais do ICL, portanto, o Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. Todo domingo, é isso? A partir de agora, todo domingo, missa do Padre Júlio? Essa vai ser a estreia. Que bela ideia. Se é a estreia, é o que eu estou entendendo que vai ser todo domingo. Exatamente. Todos os domingos a gente vai ter Padre Júlio Lancelotti, a missa do Padre Júlio. Notícia. Exato. Também para fortalecer o Padre Júlio num momento que ele está sendo muito atacado, né, ameaçado de morte. Sempre foi, mas agora atacado numa CPI pela extrema-direita também, né? Bem lembrado. Não, e ótimo para o público que não é de São Paulo, que não pode frequentar a sua igreja aqui em São Paulo, vai ter acesso a isso no Brasil inteiro. E a gente vê alguns padres midiáticos mais conservadores que há muito tempo transmitem missa, inclusive a TV Globo transmite missa de alguns deles, e fora os pastores que têm televisões. Então é um canal também para o Padre Júlio trazer uma outra forma de quem crê, enfim, é uma outra visão, né, Que bela ideia, que maravilha. É isso aí, gente. Então, domingo vai ter a missa do Padre Júlio. Na segunda-feira, a gente volta com a nossa programação de notícias. A partir das 7 horas da manhã tem o Desperta com o Leandro Demore. Depois, na sequência, ICL Notícias, primeira edição. Vai ter ainda a Roberta Garcia, porque a Vivi continua de férias, né? William Deluca, Eduardo Moreira. Também Rodrigo Viana na programação. É Ela isso. bate ponto nos 2 expedientes. Amanhã é tarde. E Chico Sá comigo no ICL Notícias segunda edição, né, meu querido? Tamo lá. Vamos nessa, então. Bom final de semana para você. Fim de semana, gente. Juízo, mas nem tanto. É isso aí. Em janeiro de 2023, no nosso encontro Mapa da Mina, onde eu faço minhas previsões para o que eu acho que vai acontecer ao longo do ano, eu disse que achava que os fundos imobiliários, depois de vários anos difíceis, poderiam ter um segundo semestre superaquecido e poderiam subir bastante de valor. Se a minha previsão, que eu fiz também no Mapa da Mina, de que as taxas de juros de médio e longo prazo caíssem bastante. Adivinha o que aconteceu? Olha aqui o índice dos fundos imobiliários. Um começo de ano estável
incrível e do meio para o final do ano, uma grande subida como há muito tempo não acontecia. A verdade é que a gente acertou todas as nossas previsões de 2023. Algo que nunca tinha acontecido. Acho que nem com a gente, nem com ninguém. Para você participar do nosso encontro Mapa da Mina de 2024, imperdível, que vai acontecer no dia 28 de janeiro, às 8 horas da noite, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente, rapidamente se inscrever. Chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder esse encontro. Para entender o que está acontecendo no Brasil e do mundo e para saber o que deve acontecer com os mercados ao longo do ano de 2024.